Falaremos hoje sobre a Roma Antiga. Na antiguidade, a Península Itálica era habitada por diferentes povos. Roma foi fundada na região central e depois, por meio de conquistas militares, expandiu seu território, dominando toda a península e outras áreas em torno do mar Mediterrâneo. A história política de Roma é dividida tradicionalmente nos seguintes períodos: monarquia, república e império. A monarquia foi de 753 a 509 a.C. Foi a época em que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos. No período da República, de 509 a 27 a.C., Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e expandiu seu território, tornando-se uma das maiores civilizações do mundo antigo. E o Império, que foi de 27 a.C. a 476 d.C., eles, os romanos, enfrentaram inúmeros problemas internos e externos, e a combinação desses problemas levou a civilização romana à decadência. Em diferentes épocas, diversos povos instalaram-se na Península Itálica, destacando-se entre eles os italiotas, os etruscos e os gregos. Os italiotas chegaram por volta de 2000 a.C. e ocuparam a região central, subdividindo-se em latinos, volscos, équos, úmbrios, sabinos, samitas, entre outros. Os etruscos chegaram à península por volta do século 8 a.C. Ocuparam inicialmente a região central e depois expandiram-se seus domínios até regiões do norte. Já os gregos se instalaram na península durante o movimento de colonização, em época próxima à chegada dos etruscos. Ocuparam a região sul, onde fundaram cidades como Nápoles, Siracusa, Tarento, entre outras, que ficaram conhecidas em seu conjunto como Magna Grécia. Por volta de 2000 a.C., os latinos, um dos povos italiotas, chegaram à região central da Península Itálica e instalaram-se na região do Lácio, nas proximidades do rio Tibre. Fundaram ali várias aldeias, entre elas Roma. Posteriormente, em torno do século 7 a.C., os etruscos invadiram e conquistaram o Lácio. Sob o domínio etrusco, Roma consolidou-se como cidade, iniciando um processo de organização política e social que resultou na monarquia. Durante essa monarquia, Roma foi governada por um rei, pelo Senado e pela Assembleia Curial. O rei era o chefe militar e religioso e o juiz. No desempenho de suas funções, era fiscalizado pela Assembleia Curial e pelo Senado. Segundo a tradição, Roma teve 7 reis, mas provavelmente existiam muito mais. Esses reis seriam etruscos, povo que se estabeleceu na Península Itálica sob cujo domínio Roma transformou-se de uma simples aldeia em cidade. O Senado, do latim senex, velho, ancião, era um conselho formado por velhos anciões responsáveis pela chefia das grandes famílias, gênos, ligadas entre si por laços de parentesco e culturais.
Suas principais funções eram propor novas leis e fiscalizar as ações do rei. A Assembleia Curial compunha-se de cidadãos, soldados, agrupados em cúrias, conjunto de 10 clãs. E o que é esses clãs? Conjunto de famílias constituído de pessoas que são ou se presumem descendentes de antepassados comuns. Tinha como principais funções eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar leis. Mas a Assembleia reunia-se apenas quando convocada pelo rei e não era um espaço de livre debate. Provavelmente seu sistema de voto era por aclamação. A sociedade romana e os principais grupos que a constituíam eram os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos, como uma pirâmide, onde quem estava no topo dessa sociedade eram os patrícios, formavam a aristocracia romana, cidadãos que pertenciam às famílias ricas, que possuíam terras e a criação de animais. Os plebeus, pobres, agricultores ou artesãos, normalmente trabalhavam para os patrícios e não tinham participação na política de Roma. Os clientes, grupo de pessoas constituído por pobres, escravos e libertos estrangeiros, filhos ilegítimos, também não tinham participação na política. E os clientes, que é muito importante dizer, eram homens livres que se associavam aos patrícios, prestando-lhes diversos serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. Constituíam um ponto de apoio na dominação política e militar dos patrícios. Os plebeus, que eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e aos trabalhos agrícolas, representavam a maioria da população romana e, a princípio, não tinham direitos de cidadãos, não podiam exercer cargos públicos nem participar da Assembleia Curial. Somente os patrícios poderiam participar da Assembleia Curial, do Senado e os escravos. Constituíam a base da mão de obra de Roma, classe formada principalmente por pessoas que eram capturadas após as conquistas territoriais romanas. Esses escravos eram inicialmente os devedores incapazes de pagar suas dívidas. Posteriormente, com a expansão militar, o grupo passou a incluir prisioneiros de guerra. Realizavam as mais diversas atividades, como serviço doméstico e trabalhos agrícolas, e desempenhavam as funções e trabalhos agrícolas. E capataz, professor, artesão, eram considerados um bem material, uma propriedade, e assim o senhor tinha o direito de castigá-lo, de vendê-lo ou de alugar em seus serviços. A passagem para a República, a monarquia etrusca, responsável pelas primeiras transformações na cidade, foi questionada pela aristocracia romana, os patrícios, para quem o reinado vitalício não mais representava seus interesses. Os patrícios, que dominavam o Senado, queriam controlar diretamente o poder em Roma. Rebelaram-se contra o rei, expulsando-o e estabelecendo uma nova organização política, a República, com a qual foram montada uma estrutura social e administrativa para exercer domínio sobre Roma e melhor desfrutar os privilégios do poder. E nesse sentido, o período republicano inicia-se em Roma, deixando para trás a monarquia. A palavra república, em latim, quer dizer coisa de todos. No entanto, o que se viu em Roma não foi a distribuição de poder, porque eles queriam atender os seus privilégios e tudo mais.
mas queriam manter a estrutura onde os patrícios teriam privilégios maiores do que o resto da população, que não se inseria dentro do governo e das decisões políticas. Somente os patrícios ganham com isso no início da República.